Graça e Paz Igreja, PG falando aqui, e hoje começaremos o nosso módulo 2, Por que confiar na Bíblia? E vamos tratar do capítulo 3, respondendo uma pergunta fundamental. A Bíblia é mesmo a palavra de Deus? E vamos responder essa pergunta pelo melhor lugar possível, deixando que a própria Bíblia responda essa pergunta sobre si mesma. Pastor, mas espera aí, não é meio suspeito a Bíblia falar sobre ela mesma? Isso não seria algo meio parcial, tendencioso? Ótima pergunta, mas é que aqui há um problema. Toda fonte de autoridade suprema precisa ser autotestada. Porque pensa comigo, não existe uma autoridade acima da Bíblia para certificar a Bíblia, assim como não existe nada acima de Deus para certificar a Deus. É Ele mesmo quem se revela e se apresenta. E o que Ele diz sobre sua palavra é absolutamente extraordinário. Então eu tenho que confiar assim cegamente? Não precisa, porque como eu disse, a Bíblia ela vai se autotestar, porque ela vai fazer afirmações que nós vamos ver que foram comprovadas como verdade. Como assim, pastor? Por exemplo, a ciência busca a verdade, e a Bíblia afirma que ela, a palavra de Deus, é a verdade. E a gente vai observar bastante nesse capítulo o quanto que a Bíblia mesmo comprova que ela é verdade, de forma científica. Interessante, pastor. Interessantíssimo. E por isso começaremos por um texto muito importante, que é 2 Timóteo 3, 16 a 17. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bastante coisa nesse texto, hein? Tem bastante coisa sim. Então vamos destrinchar cada parte dessa declaração. A primeira parte, toda a Escritura. Então veja, não são apenas algumas partes da Bíblia que são importantes. Não existe apenas um texto mais bonito, um mais fácil. Não apenas o Novo Testamento, não apenas o Antigo Testamento, mas toda a Escritura, toda a Bíblia. Cada livro, cada capítulo, cada versículo, tudo é importante. Pastor, tem um caso engraçado. Teve uma menina lá da igreja que começou a marcar e anotar os versículos importantes. Quando a gente olhou a Bíblia dela, estavam todos os versículos anotados. Por quê? Que ela disse que ela lia um versículo e achava aquele versículo importante. Aí ia pro versículo seguinte, também achava importante. Ia pro outro, também importante. Isso é muito comum de acontecer, porque como a Bíblia fala, toda ela é importante. E veja que legal, ela mesma, a palavra de Deus, vai se confirmando entre os textos. Por exemplo, em 2 Pedro 3,16, o próprio apóstolo Pedro coloca as cartas do apóstolo Paulo no mesmo nível das demais escrituras, quer dizer, de todo o restante da Bíblia. E assim, texto a texto, vão se confirmando. Faz sentido. A segunda parte do versículo diz inspirada por Deus. Em grego a palavra é theopneustos, que literalmente significa soprada por Deus. Quer dizer, não foi uma ideia humana que gerou a Bíblia. Não foi um comitê de religiosos que se reuniu para escrever um livro sagrado. Então ela não foi escrita por homens? Não, ela foi escrita por aproximadamente 42 autores. Então esses 42 sentaram e combinaram que iam escrever. Não. Foram 42 autores separados em aproximadamente 1.400 anos de história, em lugares diferentes, em momentos diferentes. E ainda assim os textos batem uns com os outros? Batem totalmente, porque eles foram inspirados pelo mesmo Espírito, pelo Espírito de Deus. 2 Pedro 1,21 fala isso. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então os autores humanos foram usados com todos os seus estilos e vocabulários, mas o conteúdo e a direção vieram de Deus. Então por isso que tudo bate. Então Deus ditou a Bíblia para as pessoas, como se fosse um chefe falando para um secretário. Não, irmão, isso que é o mais bonito. Deus usou cada autor com sua personalidade, seu estilo literário, sua cultura e seu vocabulário. Como assim? Pense da seguinte forma: como o vento move um veleiro sem apagar a mão do marinheiro no leme, o Espírito Santo dirigiu cada palavra para o destino que ele queria. O resultado é uma obra que é ao mesmo tempo plenamente humana na sua forma e plenamente divina no seu conteúdo e autoridade. Então veja, Moisés escreveu diferente de Paulo. Lucas tem um estilo literário distinto de João, mas todos foram movidos pelo mesmo Espírito e todos os assuntos tratados por eles se concatenam de forma perfeita.
Tô começando a ficar curioso sobre essas coisas, hein? A ideia é essa, para que você se interesse mais. Mas vamos à terceira parte do versículo. Útil para. Paulo lista 4 usos práticos da Escritura que mostram que ela não é apenas um livro teórico guardado numa prateleira. Ela age, transforma e capacita. O primeiro uso é o ensino, a doutrina. A Bíblia é a fonte de todo conhecimento verdadeiro sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação e sobre o destino eterno. O segundo uso é a repreensão, que significa mostrar o erro. A Bíblia tem a coragem de nos dizer quando estamos errados, algo que nenhum livro de autoajuda, por exemplo, faz de verdade. Ela não nos bajula. O terceiro uso é a correção, que é diferente de repreensão. A repreensão mostra que você errou. A correção mostra como ajustar o caminho depois de errar. E o quarto uso é a educação na justiça, que significa treinar para viver corretamente de forma contínua. Então veja, não é uma leitura única, é um processo de formação que dura a nossa vida inteira. Então é um livro para a vida inteira. Exatamente, e com um resultado final maravilhoso. O versículo 17 é impressionante. Diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nenhum outro livro na história da humanidade fez uma afirmação como essa e a cumpriu. Só a Bíblia. A palavra de Deus não apenas informa, ela forma o ser humano. Poxa, pastor, quer dizer que se eu quiser educar bem o meu filho, por exemplo, basta a Bíblia? Eu não preciso de outros livros? Mas nenhum. A Bíblia é suficiente para você educar, repreender, corrigir, ensinar o seu filho para que ele seja um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado. Mas a Bíblia vai além de ensinar e corrigir. Ela tem poderes especiais que nenhum outro livro tem. Poderes especiais, pastor? Exatamente. E 3 desses poderes precisamos conhecer agora. Primeiro, ela dá vida. Ezequiel 37, 4-5 mostra ossos secos recebendo vida quando a palavra de Deus foi proclamada. Em João 5,24 afirma que quem ouve a palavra de Cristo e crê passa da morte para a vida. E João 5,39 nos diz que as Escrituras testemunham de Cristo, que é a própria vida. Nossa, pastor, nunca tinha pensado na Bíblia por esse lado. E se fosse só isso, já seria maravilhoso. Mas há um segundo poder que a Bíblia também tem. Ela sela a salvação. Efésios 1,13 nos diz que ao ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e ao crermos nela, somos selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra não apenas informa sobre a salvação, ela é um instrumento pelo qual Deus aplica a salvação ao coração do ser humano. E terceiro poder da Bíblia, ela santifica. João 17,17 registra uma oração de Jesus, em que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Efésios 5:25-26 nos mostra Cristo santificando sua igreja pelo banho de água, pela palavra. A Bíblia não nos salva e nos deixa como somos. Ela continua trabalhando em nós para nos transformar à imagem de Cristo. Peraí, pastor. Então o senhor está dizendo que a Bíblia tem o poder de deixar alguém melhor, mais do que melhor. A Bíblia tem o poder para deixar alguém cada vez mais parecido com Jesus. Tá bom, pastor, mas de onde veio a Bíblia que temos hoje? Assim, quem decidiu quais livros entrariam dentro da Bíblia? Boa pergunta, porque nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso, pastor. E quem resolveu esses 66 livros aí? Por que só esses? Eu ouvi dizer uma vez que foi a igreja que inventou a Bíblia num concílio lá no século IV. Isso é verdade? Isso é um mal entendido comum até, que a gente ouve bastante por aí. Mas precisamos desfazê-lo. Com cuidado, com amor, com carinho, mas está errado. A palavra que usamos para a palavra de Deus é cânon, que vem do grego e significa literalmente vara de medir, um padrão, uma norma. Então o cânon é um conjunto fechado de escritos reconhecidos como palavra de Deus. Textos que se encaixaram dentro dessa régua de medir, dentro dessa medida estabelecida. E o ponto fundamental é esse. Ué, pastor, mas então daí a igreja inventou esse cânon e ela decidiu que entrava. O ponto fundamental é esse. A igreja não inventou o cânon. Quem definiu esse cânon foi o próprio Espírito Santo, que já havia definido por meio dos apóstolos e profetas na própria Bíblia. Ué, pastor, mas e esse concílio que eu falei do século IV? Então, esse é o concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo.
Ele não escolheu os livros que entrariam na Bíblia. Esse concílio apenas formalizou e registrou aquilo que as igrejas apostólicas já recebiam e usavam como escritura desde o século I. Eles só confirmaram aquilo que já vinha sendo usado por 4 séculos. E veja que é uma diferença enorme entre inventar o cânon e reconhecer o cânon. Porque já no primeiro século, em 2 Pedro 3,16, o apóstolo Pedro começa a definir o que é cânon e o que não é. Explica um pouco melhor, pastor. Ok, então, para o Antigo Testamento, o critério básico foi o caráter profético. Quer dizer, tudo o que foi escrito estava ligado a um profeta verdadeiro, cujas palavras se cumpriram, como nos ensina Deuteronômio 18, 20 e 22. Já para o Novo Testamento, o critério básico foi o caráter apostólico. Quer dizer, ou o livro foi escrito por um apóstolo, ou por alguém aprovado pelos apóstolos. No próximo vídeo, vamos entender como Deus se revela pela criação e pela sua palavra, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.